Ano letivo de 2021. Eu sou Milton Pereira Lima, sou seu professor de História e aqui estou te apresentando o nosso livro didático, o livro que nós vamos usar durante o ano letivo de 2021, ok? Então temos aqui a capa do livro, vamos seguir, vamos ver o interior do livro, que nós temos aqui nesse livro, algumas imagens aqui. Então essa aula vai ser mais introdutória, mais para você ter o reconhecimento do livro. Então o livro, aqui está a divisão, a apresentação da divisão interna dos livros em capítulos e unidades, bem dividido. O sumário. Então vamos lá. Sumário, unidade 1, nós temos como primeiro assunto o capítulo 1, Primeira Guerra Mundial. Então temos na sequência capítulo 2, Revolução Russa, capítulo 3, Abalo capitalista e regimes totalitários, capítulo 4, Segunda Guerra Mundial. Esses 4 assuntos aqui seriam basicamente o nosso primeiro bimestre. E agora, durante a pandemia, os assuntos foram divididos em períodos, Então, mais imagens, e tem no livro, que você vai ver no livro, os outros capítulos do livro, coesão e coesão. Então, vamos para o primeiro assunto, que é imagens aqui da Revolução Russa. Então, temos aqui o primeiro assunto, primeiro capítulo, Primeira Guerra Mundial. Eu vou comentar rapidamente, não vou me aprofundar nos conceitos e nos temas históricos, porque aqui é para você ter uma ideia inicial de como o livro está dividido, mas eu acho que já convém a gente explanar aqui alguns temas. Então, a situação conflituosa do início do século, claro, está se falando do início do século XX, entre a Primeira Guerra vai ocorrer de fato de 1914 a 1918, ela vai se dar mais intensamente na Europa. A Europa vai ser sacudida, destruída, Primeira Guerra. A Europa vivia uma situação de muita disputa econômica, muitas potências europeias com mesmo pé de desenvolvimento, igualdade de desenvolvimento econômico, industrial, Alemanha, Itália, França, Inglaterra, potências europeias que mantinham colônias em várias partes do mundo, na África principalmente, na Ásia. Então isso era um imperialismo e nacionalismo, imperialismo europeu, mantinha muitas colônias aí mundo afora, então havia um clima belicoso, ou seja, uma tensão pré-guerra. São disputas imperialistas, rivalidade entre essas principais potências, Alemanha, Inglaterra e França, disputavam basicamente mercados consumidores em colônias e na própria Europa, Então, na África e na Ásia. Então, veja aqui uma imagem de um avião de combate. Visitantes passeiam pela área da Primeira Guerra Mundial, Museu Imperial de Guerra, foto de 2014. Então, movimentos nacionalistas, nós tínhamos 3 principais movimentos nacionalistas europeus, a disputa econômica por colônia na Europa. Então, havia esses movimentos que catalisaram antigas rivalidades, Sabemos que as rivalidades na Europa não são apenas do século XX ou do século XIX, vem de muito tempo. Então, a formação do Estado com povos de matrizes étnicas culturais semelhantes, então vai se formar 3 grandes movimentos imperialistas, aliás, nacionalistas. O primeiro dele é o pan-eslavismo. Essa palavra eslavismo vem dos povos eslavos, E a palavra pan é a unificação desses grupos étnicos eslavos. Por exemplo, pan, eu quero dar o exemplo aqui da palavra pan-amazônico. Pan-amazônico significa que é a união de todos os países onde existe a Amazônia, Brasil, Bolívia, Venezuela. Então, uma reunião desses países, a reunião dos países pan-amazônicos. Então, aqui o pan-eslavismo, reunião dos países ou dos locais, território onde tinham povos eslavos, que buscavam
a unificação na Europa Oriental, ali, liderados pela Rússia, né? A Rússia liderava esse movimento. O pan-germanismo, que lutava, por exemplo, pela anexação da Alemanha ao Império Alemão, né? Então tinha aí os povos germânicos, a Alemanha como a centralidade. E o revanchismo francês, que era a tentativa da França de reaver o território da Alsácia-Lorena, perdida para a Alemanha. Então, o território entre a Alemanha e França é disputado por esses dois países. Então, aqui são crises e movimentos que vai levar a uma tensão pré-guerra, né? Um movimento chamado de crítico. Então, de 1905 a 1911, os governos da França, da Alemanha, quase entraram em guerra. Então, devido à disputa pelo território do Marrocos, o Marrocos fica ali abaixo da Espanha, já no território africano, no norte da África, né? Então, muita disputa por esse. Veja que o Marrocos é um território, uma colônia, então um território de colônia que essas potências europeias disputavam, né? Então, veja aqui, sabendo que poderia haver uma guerra a qualquer momento, essas potências europeias vão se armar. Então, a corrida armamentista e política de aliança. Então, sabendo que pode haver uma guerra, o que os países fazem? Vão se armar, né? Aquecer a indústria bélica, produção de arma, e vão também procurar estabelecer uma política de aliança. Os países não vão em guerra de forma individual, eles vão em grupo. Então, formou-se dois grandes grupos, a Tríplice Aliança, né? Duas grandes alianças. A Tríplice Aliança, formada inicialmente por Alemanha, Áustria, Hungria e o Império Austro-Húngaro, que era do Império Austro-Húngaro, né? E a Itália. E a Tríplice Entente, formada inicialmente por Inglaterra, França e Rússia. Então, aqui estavam os dois grandes blocos de países beligerantes que, quando explode a Primeira Guerra, eles vão lutar em bloco. Então, a conjuntura do conflito bélico mundial, o estopim da guerra, o que inicia a guerra é a morte do herdeiro arquiduque, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Ele é assassinado na cidade de Sarajevo, na Bósnia, em 28 de julho de 1914. Então, aí começa a guerra. O assassinato do Francisco Ferdinando provocou a reação militar da Áustria-Húngara, né, contra a Sérvia, em razão da política de aliança. Isso causou a entrada de outras nações no conflito. Então, veja aqui o desenrolar da guerra. Já em 1914 e 28 de julho, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. Então, a coisa começa já a esquentar, né? A Alemanha, a potência que liderava a Tríplice Aliança, né? Então, 29 de julho, a Áustria-Hungria invade a Sérvia. Em apoio à Sérvia, a Rússia mobilizou suas tropas. Em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia e, posteriormente, declarou guerra à França. Em 4 de agosto, para atingir a França, o exército alemão invadiu a Bélgica, né, porque estava ali a Bélgica faz fronteira com a França. Então, para chegar a Alemanha, para chegar até a França, tinha que passar pela Bélgica. E 5 de agosto, a Inglaterra declarou guerra à Alemanha. Então, pronto. Então, veja aqui um tanque. Imagine um tanque de época. Então, veja os primeiros movimentos, os primeiros passos aí da Primeira Guerra Mundial. Vou parar por aqui, apenas uma aula introdutória. A gente continua na próxima aula. Bom proveito.